Deixa eu falar algumas coisas importantes aqui antes do texto. Nós vamos estar ministrando em Gênesis, capítulo de número 26, verso 12 adiante, até o 33, se não me engano. Mas eu quero dar alguns anúncios importantes. Os nossos cultos, né, claro. Terça-feira nós temos oração aqui, para quem pode vir. Culto, quinta-feira. Vamos estar aqui, irmãos, nas quinta-feiras. É o culto da família. E nós estamos fazendo oração aqui pelas famílias no culto de quinta. Então, não falte. Ah, pastor, mas eu chego cansado. Eu também. Tá? Às vezes eu chego, só Deus, 40 graus lá embaixo, irmãos, está difícil. Às vezes, parece que a gente fica debilitado. Parece que virou concreto. O corpo fica moído. Mas o Senhor aqui renova as nossas forças. Né? Tem o seminário na quarta. Ano que vem, vamos ver aí se, quando terminar, a gente consegue montar uma outra classe. Tem sido uma bênção. Né? Semana nós terminamos uma matéria a respeito da salvação, né? As soteriologias, e vamos entrar agora na eclesiologia, doutrina acerca da igreja. Amém? Domingo, irmãos, nós não vamos ter a ceia no domingo. A ceia vai ser no outro domingo. Domingo vai ser o dia 12, dia das crianças. Então, nós vamos estar aqui, vamos dar mais liberdade para nossas crianças, vamos dar lembrancinha para elas. O culto vai ser normal, né? A nossa irmã Amanda vai estar... É você, né? Ministrando domingo. A Amanda vai estar ministrando domingo. A Marta vai estar dirigindo departamento infantil. E vai ser uma bênção. Então, não deixa as suas crianças em casa, né? E a gente dá a lembrancinha, né, para os nossos pequenos também. Amém? E no dia 19, nós vamos ter um culto só, o da manhã, e vamos ter aquele almoço, né? Aquele almoço que faz parte da nossa comunhão e também nos ajuda, né? Nas nossas obras, né? Porque a gente doa e a gente compra, então a gente abençoa a obra de Deus também. O letreiro já está ali, comprado, né? Já está pronto, está lá. Nós vamos montar. Sábado que vem, você que é homem, podendo estar aqui, nós vamos estar trabalhando ali na frente, pintando, para a gente colocar o letreiro, porque daqui a pouco é o aniversário da igreja, irmãos. Então, a gente precisa estar com tudo arrumadinho, né? Faz parte, né? Não é que a gente não faça isso o ano todo. A gente está sempre fazendo alguma coisinha aí na medida do possível, mas no aniversário da igreja é algo especial, né? Outra coisa, gente, Diego me mostrou a camisa ali, a arte. Meu Deus. Eu acho que tem que cobrar R$100, porque... tá muito bonito. Diego, depois tu manda para mim, tá? Tem que cobrar uns R$100, irmão, porque um negócio daquele ali... Tá... Agora é importante, a gente vai estar muito corrido, por quê? Diego vai aprontar arte, a gente vai correr para poder fazer. Então, é importante agora, no início do mês, todo mundo recebe, né? Você já separa aquele dinheirinho para a gente comprar a camisa. Não vai ser R$100, porque a gente não lucra com isso, né? A gente apenas repassa o custo. E então, nós vamos ver quanto vai ficar e vamos passar. Eu creio que vai ficar lá. Tem que ficar mais ou menos... O ano passado foi 35, não é isso? Foi 35 o ano passado. Então, eu creio que deve ficar nessa faixa aí, entre 35, 40, né? E quanto mais adesão, mais barato fica, porque a quantidade baixa custo. Então, vamos dar o nome direitinho para a gente ter a camisa da nossa igreja. É uma camisa muito bonita, hein, irmãos? Olha, se eu passasse na loja e visse aquela camisa, eu compraria. Então, o negócio tá muito bonito mesmo. Amém? Então, vamos nos empenhar nisso daí, porque vai ficar bem em cima, que é o aniversário da igreja, dia 9 de novembro. Então, vamos ter que correr
Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa a falar? Eu acho que não, né? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 26, no verso 12. Nós vamos ler. Vou ler apenas o. Deixa eu ver aqui. Nós vamos do 12 ao 33, mas vamos ler o 12 e o 14, né? Aí, conforme a gente for ministrando, a gente vai lendo para ganhar, para não ficar repetitivo. Amém? Diz assim, tema da mensagem, ó. Eu brinquei hoje aqui com o pessoal do Louvor, que hoje é dia do chantilly, né? Porque a gente tem dado tanto café amargo aí, né? Então, às vezes tem que dar um docinho também, né? O evangelho é isso, o problema é só dar doce, né? Aí o crente, quando vê o amargo, ele fica, Senhor! Então, dá o amargo, dá o doce, às vezes dá o médio, mistura os dois, bate, né? E hoje vai ser mais o chantilly, né? Quando bota lá aquele cappuccino, aí antes de você misturar, você vai naquele chantilly, só docinho, é bênção. As bênçãos de Deus em meio às adversidades, é o tema da nossa mensagem. Eu separei aqui, vou logo passar para vocês, 5 pontos. A bênção gera oposição, primeiro tópico. Perseverança pacífica, a fonte da prosperidade, o testemunho da presença de Deus. E no quinto, Deus cumpre suas promessas. Amém? Então vamos lá. Gênesis 26, 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Feche teus olhos, não a sua Bíblia, vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Pai Santo, amado, Senhor da glória, nós louvamos o teu nome, Pai. Te exaltamos e agradecemos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu benefício, pelo Teu amor imensurável. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar nesta manhã, Pai. Aleluia, conforme a Tua soberana vontade. Assim nós oramos a Ti, Te exaltamos e Te agradecemos. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele acontece em meio a uma situação muito adversa, né? Você começa lá no capítulo 26, falando a respeito dos acontecimentos, que houve grande fome na terra. E o texto fala que Isaque vai a Gerar, terra dos filisteus. E ele recebe uma palavra do Senhor: não desça ao Egito, fica na terra que eu lhe mostrarei. E ele, chegando em Gerar, ele vai conversar com Abimeleque, que é o rei dos filisteus. Provavelmente Abimeleque não é um nome, é um título, assim como Faraó, rei do Egito. Por quê, pastor? Porque há 90 anos atrás, Abraão fez aliança com Abimeleque. Então, provavelmente não era o mesmo Abimeleque. Então, não era um nome de uma pessoa, era um título, né, dado ao rei. E ele vai a Gerar,
justamente fundamentado em cima de uma aliança que Abraão, quando teve naquela terra, fez com Abimeleque. E Abraão viveu um tempo ali, e cavou poços, e peregrinou naquela terra, e teve aliança ali. Então, Isaac vai para Gerar e fica lá. Gente, é o vento. Isaac fica na terra dos filisteus. E ali tem uma outra questão de que ele fala que Rebeca é sua irmã, mas esse não é o ponto da mensagem. E nós nos encontramos agora no verso 12, onde o texto fala que naquele momento ali que Isaac começa a se estabelecer na terra dos filisteus, ele semeia. Mas agora vamos a uma reflexão. Porque muitas das vezes nós lendo as páginas da Bíblia, as coisas passam muito rápido, né? Porque são páginas. Mas essas páginas, ela tem um tempo cronológico. Ela tem uma cronologia de um tempo para outro. E lá no verso 1 fala que houve grande fome. E quando nós olhamos para isso, não é... Quando há escassez, Isaac era dono de terra, de ovelhas, né? Isaac era rico porque ele era descendente, ele era herdeiro de Abraão, e Abraão era rico. Ele tinha empregados, tinha um clã, né, como se chamava, um clã, que era aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, da sua hierarquia, debaixo da sua família, os seus 2 filhos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, né? E mais um monte de empregados. Então, nós, dentro dessa cronologia, quando começa a ter a fome na terra, a seca, pode se traduzir por isso, porque era um tempo, não era um tempo de indústria, era um tempo de agricultura. A pessoa próspera, ela plantava e criava animais. Então, a pessoa enriquecia assim. Hoje a pessoa enriquece sem sair de casa, né? Com a tecnologia. É o que mais enriquece pessoas. Mas naquele tempo não era assim. Era um tempo agrário, né? Não é que não se enriqueça também plantando e criando, não, se enriquece, até porque nós vemos aí que o Seguro Brasil é o nosso agro, né? Plantação e criar boi, galinha, frango. Mas vamos analisar uma coisa, quando começa a ter a seca, começou a pobreza? Não. Começou a terra a parar de produzir. E na nossa vida, irmãos, às vezes acontecem essas coisas. Como, pastor? Às vezes a situação vem difícil, você que esteve num período próspero, numa situação normal, bem empregado, você normalmente tem os seus recursos. Porém, no tempo de escassez, seus recursos vão acabando. Por quê? Porque você vai começar não vai passar fome para guardar o dinheiro que você guardou durante a vida, amém? Né? Você começa a consumir os recursos. Então, nós começamos a ver uma cronologia, porque quando começa a faltar, a ter a seca, leva um período de tempo. E certamente Isaac também ficou ali queimando os seus recursos para se manter. E na esperança também, porque nós não sabemos o tempo. Quem, quando fica desempregado, sabe o tempo que vai ficar desempregado? Você pode ficar um dia, como pode ficar um ano, como pode ficar 2 anos, né?
E Isaac, ele fica ali, mas vê a situação cada vez apertando, apertando, e ele começa a olhar, olha, agora a situação está feia, porque não temos mais recursos para nos manter aqui. E a lógica, o caminho natural, era ir ao Egito. Por que o Egito, pastor? Porque o Egito, historicamente, era a grande potência mundial. E você, quando está num lugar de escassez, você procura ir para um lugar onde onde os horizontes vão se abrir para você, amém? Ó, eu vou para tal lugar porque lá o negócio está acontecendo, lá tem como eu me manter, lá tem aonde eu produzir. Não é assim que nós tomamos o caminho natural? Nós vemos assim, poxa, aqui não está dando mais não, cara. Não tem comércio, não tem indústria, não tem nada, a prefeitura está falida, está repreendida em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos ter bênçãos e bênçãos aqui sobre esta cidade. Aleluia. E você às vezes pode se olhar e estar em tal lugar que você fala assim, eu tenho que ir embora desse lugar. Exemplo, Venezuela. Pessoal, não tem rato lá. Não tem cachorro lá. Gato nem se fala, né? Por quê? Porque o pessoal começa, para sobreviver, começa a comer tudo. E quando acaba todos os recursos, você procura fazer o quê? Vou atravessar a fronteira, eu vou para o Brasil, vou para a Argentina, vou em busca de uma nova oportunidade. Eu preciso sobreviver. Isaac chegou a esse ponto. Ele foi a Gerar. E ali Deus falou com ele. E ali ele ficou em Gerar, e o texto que nós lemos fala que, quando ele começa a se estabelecer ali, ele semeia. Talvez ele tenha gastado os seus últimos recursos em Gerar. E o recurso de quem planta é a semente. E ele vai àquela terra. E o texto fala que ele semeou naquele mesmo ano, em meio à seca, porque a dificuldade estava na terra, estava no mundo. Mas ele teve uma colheita miraculosa, algo sobrenatural. E é o primeiro ponto que nós vamos desfrutar nesta manhã. A bênção gera oposição. Porque em meio a tanta escassez, Isaac, na direção de Deus, ele não foi para o Egito. O Egito pode simbolizar para nós, e é muito natural, e esse é um alerta para o cristão, aleluia, na dificuldade, eu vou fazer não posso ir para o Egito. Eu não posso ir para o Egito, porque o Egito simboliza o sistema do mundo. Mas ele foi lá para Gerar e plantou. E colheu 100 por 1. Sabe o que é você botar 1 e multiplicar por 100 a cada um? E o texto fala que ele ficou naquele período riquíssimo, em meio às dificuldades. Mas o texto fala que a bênção e a prosperidade de Isaac, a bênção e a sua prosperidade, ela pode gerar invejas, né? A bênção divina, irmãos, na nossa vida, ela pode gerar invejas às outras pessoas que não têm e não servem o nosso Deus. E houve um grande conflito, porque Isaac ficou rico.
ali no momento onde estava todo mundo empobrecendo, Deus estava fazendo enriquecer. Deus faz assim, irmãos. Deus é poderoso para suprir necessidades em meio a momentos de pura escassez. E momentos que, talvez como nós passamos hoje, que a gente só vê o governo, as coisas ficando ruins. Mas eu quero te falar, igreja, que é a bênção do Senhor que está sobre a tua vida. Não é a bênção do governo. É Deus que nos sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele que cuida de nós. E nós somos movidos por uma aliança. A aliança com Cristo. Aleluia. Aleluia. Trouxe inveja aos filisteus. A bênção de Deus, ela pode atrair oposições. Pode vir ameaças. Não quero você perto de mim, porque você está enriquecendo muito. É a visão miserável que o mundo, longe da presença de Deus, tem. Como aquele crente tem tudo isso? Como? Ele trocou de carro. Como assim ele veio aqui na pior, mas Deus tem honrado ele de tal forma? Sabe por que essas coisas acontecem, irmãos? E às vezes você chega na pior e Deus te honra. Porque Deus quer glorificar o nome dele através da tua vida. Aleluia. A nossa vida é para a glória de Deus. E Deus começou a fazer isso com Isaac no meio daquele povo. O nome dele ser exaltado em meio a um povo idólatra, um povo incrédulo. Aleluia. E eu queria te falar nesta manhã, aleluia, que esse Deus de Isaac é o teu Deus, é o meu Deus. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos faz ser próspero em meio à escassez. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Oh. Mas nós falamos das perseguições. E houve perseguição na vida de Isaac. Se você for crente e não for perseguido, irmãos, tem alguma coisa errada. Começa a orar. Porque a natureza do cristão é ser perseguido. Tem jeito. É na nossa casa, é no trabalho, é onde for. Vai sempre se levantar um filho de Satanás para tentar atormentar a nossa vida. E dá glória a Deus por isso, porque você está na presença do Senhor, o guarda de Israel é que te guarda. Amém? Aleluia. Mas o texto fala que houve conflito, né? E o segundo ponto, em meio a esses conflitos, irmãos, nós podemos intitular como a perseverança pacífica. A resposta de Isaac aos conflitos não foi de violência, mas de paciência. Trabalho duro e fé. Ele cedeu nos pequenos conflitos para ganhar a guerra por meio da promessa. O texto fala, do 15 ao 18, vamos ler aqui. Aleluia. E por isso, lhe entulharam os poços. Por isso, por quê? Por conta da bênção de Deus. Lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Ou seja, no capítulo 21, está lá falando a esse respeito aqui. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Isaac era mais forte, né? O texto fala que ele era mais poderoso. Mas olha só. Então Isaac saiu dali
e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Em meio à perseguição, irmãos, mesmo Isaque, sendo poderoso, Isaque já tinha condição de travar a guerra, de bater o pé, eu não vou sair. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso. Diz que naquele momento ele era mais poderoso do que os filisteus que estavam na terra. Isaque não era só a sua famíliazinha, ele tinha um clã. Em Gênesis 14, fala que Abraão, quando Ló foi preso, Abraão levou lá 318 homens, e foi guerrear e venceu. Então ele tinha um grupo grande, desde a época de seu pai Abraão. Não era meia dúzia de pessoas, eram centenas de pessoas. E ele era poderoso. Mas a conduta dele foi outra. Tá bom. Terra é de vocês, eu sou forasteiro aqui. Você fica com sua terra, eu vou lá para o vale. Eu lembrei agora de um amigo lá de São Paulo, doido, Sandra vai rir, doido de jogar pedra. Agora é pastor Gildásio. Ele tinha um amor, ele tem, né, está vivo. Ele cantava assim: o vale é lugar de luta, o vale é lugar de dor, tira-me do vale, Senhor. Música dele, boa música. E é pancado, das ideias mesmo, uma benção. Mas quando você fala em vale, o vale nos remete a situações difíceis, amém? Nós não queremos ficar no vale. Mas Isaque, ele foi para o vale de Gerar, ou seja, ele estava no alto, na cidade alta, ele desceu e foi acampar lá. Às vezes, nós temos a postura totalmente diferente de Isaque. E agimos da seguinte maneira: não, espera aí, meu irmão, não vou sair daqui não. Aqui, já estou aqui. Ou você me atura ou me engole. Eu não vou contar o resto não, porque não convém. Mas não é assim, irmãos. Sabe por quê? Porque não é o lugar que vai nos fazer próspero. Não é o lugar. Quem vai te fazer próspero é o Senhor. É a presença de Deus, é Deus na tua vida. Você vai fazer o lugar. A primeira igreja que eu assumi, eu ainda não era pastor, eu assumi como diácono. Ninguém quer aquele troço lá, manda o diácono, eu só ia para furada, irmão. Se tinha no ministério um lugar ruim, me mandavam para lá, está tendo problema em tal lugar, era eu que ia. Quando eu fui para esse lugar, mas esse lugar passava do limite, eu chamo lá de Lodebar, né? Não vou falar o nome do lugar que vai ficar gravado. Lodebar, terra de lugar nenhum. Pessoas falam assim: você vai para lá, você está maluco? Irmãos, no natural eu não iria. Mas antes de eu receber o direcionamento de ir, eu fui nesse lugar pregar numa quinta-feira. E eu lembro como fosse hoje, tinha um banco que agora não tem mais aqui, né? Glória a Deus, está confortável, irmão? Tá? A coluna está legal? Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Mas tinha um banco assim, que sentava ali o obreiro, não era um banco igual o nosso lá de baixo, não, era um banco que é aqueles bancos que o prego está te espetando. Aí eu sentado ali, com o meu blazer, esse que eu venho aqui, olha, cara, coisa boa, né? Esse blazer foi de um assessor do Lula, do governo Lula 1,
Deus usou aquele infeliz para me dar um blaze de linho, aleluia, que eu tenho até hoje. E eu ganhei esse blaze, eu estava lá num tempo chuvoso, e eu sentado ali ligado, com os olhos fechados, concentrado na mensagem, devia ter umas meia dúzia de pessoas, ou não tinha mais, que a gente levou um grupo, né? E o sapo do meu lado ali, sentadinho também, ali no chão, olhando, um sapinho do meu lado, e Deus fala comigo, antes de eu subir no altar, Deus fala comigo assim, ó: vou te trazer para este lugar. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder no pensamento. Quando eu acabei tudo, que eu entrei no carro com a Sandra, eu falei: Sandra, Deus falou comigo que a gente vai vir para cá. Você vai sozinho. Não! Aqui não! Porque não era só o lugar, né? Era o lugar e o caminho de chegar no lugar. Passava por tráfico, tirava toco, botava toco, falava com traficante, fuzil, passava no meio de fuzil, tudo. Tinha tudo isso. Quando passou o quê? 15 dias, um mês, 2 meses, não sei. Pastor Presidente Augusto, tenho orado ao Senhor e Deus falou para você assumir aquele trabalho lá. Falei: tudo bem, por mim tudo bem, Deus já falou comigo, agora convence a Sandra. Que eu só vou com ela. Vamos para esse lugar, irmão. Sem ganhar nada, sem salário. O que eu tinha era uma ajuda no combustível, que era gás, e o gás era 50 centavos na época. Era bom andar com carro a gás, irmãos. Era 50 centavos o metro do gás, lembro como se fosse hoje. Você andava. Na época, era tão barato que aqui em Petrópolis não tinha gás. As combis desciam de Petrópolis para abastecer lá em Parada Angélica. Todo dia descia um monte de Kombi para poder rodar aqui com gás. E nós fomos para esse lugar. Irmãos, em meio a toda essa pobreza, toda essa miséria, porque se eu estava numa situação difícil, quando chego lá eu vejo pessoas em situações muito mais difíceis que a minha. Mas eu vou te falar uma coisa, eu fui abençoado naquele lugar. Deus usou um empresário, me deu carro. Estava com um carro que era sutiã, né, 2 lugares. E eu tinha Sandra e as crianças. Aí o carro ruim, Deus me deu um carro novo. Deu. Dado, toma. Pastor, orei e Deus falou para te dar esse carro que você precisa para fazer a obra. Sem pedir nada a ninguém. E por aí foi, irmãos. Era abençoado, vinha recurso não de lá, mas vinha de fora, sem eu pedir, sem abrir a boca. Por isso que eu não aceito, irmãos, pessoa ficar na internet pedindo pessoas para ajuda o meu ministério. Irmãos, quem sustenta o teu ministério é Deus. Deus me sustentou 8 anos naquele lugar. Quando eu saí de lá, teve uma guerra que ficou 60 dias, quem morava lá não saía, e quem estava fora não entrava. 60 dias de guerra. Quem te sustenta é o Senhor. Não são pessoas. Confie nele. Confie nele. Não estava no contexto não, mas entulhar os poços. Isaac desceu para o vale. Os poços, irmãos, era o recurso. Dá para plantar, dá para criar animais sem água? Não dá nem para viver sem água. Então, ele foi e desceu. Ponto 3. A fonte da prosperidade.
A verdadeira fonte da prosperidade vem de Deus, não da disputa. Isaac prosperou onde havia paz, não onde havia contenda. Irmãos, não é em meio às brigas que nós vamos ser prósperos. Nós somos da paz. Nós somos o povo amado de Deus. E o texto fala, nós vamos ler do verso 19 ao 22, fala sobre essa prosperidade. Vou ler aqui. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço de água fresca. Olha só, lá no vale, hein? Perseguição era braba. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque havia discutido por causa dele. Até aqui, depois a gente continua. De Gerar para o vale, para onde Isaac estava, era mais ou menos uma distância de 15 quilômetros. Mais ou menos. Quase daqui para Xerém. Daqui para Xerém dá 20. Né? Mas, basicamente, descer a serra, né, que é o vale. Esses homens foram lá contender com Isaac, por causa de um novo poço que ele tinha cavado. Seus servos tinham cavado e achou água naquele lugar. E entraram em contenda, entraram em discussão, por causa dessa fonte de sustento. Isaac botou o nome desse poço de Ezeque. O primeiro poço é disputado. Isaac cede e nomeia Ezeque, refletindo o conflito. Isaac era um homem de paz. A primeira vitória que Isaac começa a ter nessa situação é não entrar no conflito. Ele era mais poderoso, ele tinha paridade de disputa. O texto fala que ele era até mais forte. Mas os empregados dele, lá, os servos dele, estavam lá discutindo. Não, o poço é nosso, nós cavamos, já estava lá, saímos de lá, viemos para cá, vocês agora vêm me perseguir, e deu confusão. Quando fala conflito, quase deu guerra, quase deu briga, deu discussão braba. Quem imagine, eu já ajudei a cavar um poço, pouquinho, mas ajudei, não muito, né? O negócio é brabo, irmãos. Vai furando, furando, furando. Aí você termina da água, você, agora estou tranquilo. Aí vem o bonitão e fala, ó, isso daí é meu. Vai dar confusão. Amém? Mas Isaac, em meio à discussão, ele chega para vocês, ó, deixa para ele aí. Então eles cavaram outro poço, mas os pastores de Gerar também discutiram por causa dele, e chamou de Síntina. Síntina quer dizer inimizade. Segundo, irmãos, inimizade. O segundo poço também é disputado. O nome indica uma hostilidade ainda maior, quase judicial. A mesma raiz hebraica de Satanás, que significa acusador ou adversário. A raiz no hebraico é a mesma. Ou seja, o negócio ficou feio. Porque é a mesma situação, se cavou o primeiro, perdeu, cavou o segundo, vem a turma lá.
e se tornaram inimigos a partir deste momento. Inimigos. Mas, mesmo assim, Isaac não lutou. Isaac não partiu para as vias de fato. Houve a discussão, houve a hostilidade, houve o conflito feio, mas ele falou, sabe o seguinte? Agora, parafrasio em nome de Isaac. Tolos, a bênção não está no lugar, a bênção está aonde eu for, aleluia, a bênção está aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho a marca da promessa, eu tenho uma aliança com o Senhor, aleluia, aonde eu for, o Senhor vai estar me abençoando, aleluias, eita, ele sai do lugar de contenda, ele sai da confusão, está tudo bem, aleluia, eu carrego a bênção está comigo. Irmãos, quando nós entendemos isso, agora eu vou crer, eu vou falar o que eu acho, não o que a Bíblia diz. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que a gente acha. De repente aquele poço teve água para pouco tempo, sabe por quê? Porque quem tinha a bênção não estava mais lá. E quando você sai, aleluia, você é o vetor da bênção, é o instrumento, aleluia, de abençoador. Quando você sai daquele lugar, fica até um recurso ali por um pouco tempo, mas depois começa a dar ruim, porque aquele que Deus resolveu abençoar não está mais lá. E a história vai mostrar isso, aleluia. Isaac partiu dali e cavou outro poço, e como ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Rebote, dizendo, agora o Senhor abriu espaço e prosperaremos nesta terra. Rebote significa lugares amplos. O terceiro poço não é contestado. Isaac interpreta isso como um sinal de Deus, sinal que Deus finalmente lhe deu um espaço para prosperar sem conflitos. Como é que nós vamos prosperar, irmãos? Em meio à discussão, em meio a conflito, em meio à luta, em meio a disse-me-disse, em meio à fofoca. Não, irmãos. Não é o nosso meio. Quando nós entendemos que nós somos o motivo da bênção e aquelas pessoas estão usufruindo de bênção porque estão ao nosso lado, e quando ela começa a arrumar problema, nós saímos dali, oh Deus, a bênção não vai ficar naquele lugar, porque Deus é contigo, não é com aquelas pessoas. Isaac fez isso, foi para o terceiro poço. Aleluia. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Uma coisa que muitas das vezes nós não temos. A paciência. Fez a primeira, fez a segunda. Eu vou para o pau agora. Para mim não dá, já deu. Não. Isaac tinha duas coisas: paciência e fé. Ele sabia, debaixo da promessa, que ele andava. Vamos voltar um pouquinho aqui no verso 3, né? Do 26. Diz assim, ó, o verso 2. E o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência e como as estrelas do céu. E a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra
e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sabe o que Isaac sabia? O que eu e você precisamos saber e ter a convicção que nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. O Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós não temos a paciência. Senhor, mas eu estou sendo tão humilhada. Sou teu servo, sou tua serva. Fica firme na promessa, irmãos. Você sabe quem te chamou? Você sabe a aliança que você tem com teu Deus? Você pode passar por aflições, você pode passar por dificuldade, mas você é um vencedor, uma vencedora, porque Ele venceu. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos é ter fé e confiar no Senhor. Aleluia. Chegou o tempo que cansaram. Não vou brigar mais com esse crente não, sabe? Esse crente não desiste, não desanima. Porque o diabo se levanta, irmãos, com um propósito. É para tentar te parar, é para tentar desanimar. Mas se você for perseverante, aleluia, não tem jeito. Balaão fala para... agora, me diz aí o Abimeleque? Para o rei lá. Esqueci o nome agora. Como eu vou amaldiçoar aquele que Deus resolveu abençoar? Está lá em Números 23, 24, né? Como posso eu amaldiçoar aquele que Deus decidiu abençoar? Não tem jeito. Pode haver oposição, mas você é abençoado do Senhor. Aleluia. Quarto, o testemunho da presença de Deus. Aleluia. A vida abençoada de Isaac foi um testemunho tão poderoso que até seus inimigos reconheceram a mão de Deus sobre ele e buscaram a paz. Eles começaram a entender, o negócio não está na terra, não é fator sorte. Ele vai lá, cava e abre o poço e acha água. Não. Eles têm a bênção, ele tem a bênção de Deus. E não adianta nós nos opormos a eles. Vamos fazer aliança. Porque nós precisamos usufruir dessa bênção, porque se ele sair daqui, nós vamos morrer. E Jesus fala isso. Aonde, pastor? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mesmo o incrédulo usufrui da presença da igreja, porque a igreja é que traz luz para esse mundo. No dia que a igreja sair, vai virar o caos. É a igreja que traz sabor a essa terra. São as orações dos santos. Aleluias. Deus preserva este lugar por conta da nossa vida. E aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que não creiam, aleluia, eles usufruem da bênção comum de Deus. Porque aí sim, passa a vir o sol e a chuva para o justo, para nós, e para o injusto também. Mas porque Deus resolveu nos abençoar, aleluia. E Ele vai usufruir, dá glória a Deus por isso. E eles entenderam isso. O testemunho poderoso da presença de Deus. Queiram ou não, irmãos, mas as pessoas, elas vão enxergar Deus na tua vida, aleluia, porque tu tem a marca da promessa. Deixa eu correr aqui. Verso 23 ao 25 fala sobre a reafirmação
da aliança em Berseba. Isso é interessante, irmãos. Dali, Isaque subiu a Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo. Eu o abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Aleluia. O encontro com Deus em Berseba, após a fase dos conflitos, reafirma pessoalmente a aliança de Isaque. As palavras, não temas, mostram que Isaque podia estar apreensivo. É normal, né? O que esses camaradas vão vir aprontar com a minha vida agora? Está muito quieto. Com a armadilha que eles estão arrumando. Mas Deus garante sua presença e bênção por causa do pacto de Abraão. Sabe o que te garante? Não é o pacto de Abraão. É a nova aliança. É a aliança com Cristo. É a nossa garantia. Aleluia. A nova aliança, ela nos declara que nós temos o selo, o penhor do Espírito Santo, a garantia do próprio Deus, que o Espírito Santo é Deus. Penhor é garantia. Nós temos a garantia, o selo. O selo real não pode ser aberto a não ser por aquele que foi endereçado, aleluia, que é o próprio Jesus. Então o Espírito Santo está selando, aleluia, nos dando a garantia da promessa do Senhor na nossa vida. Não temas, não tenha medo, crente. Deus é contigo. Aleluia. Oh, aleluia. A resposta de adoração, Isaque respondeu construindo um altar de adoração, né? Cavando um poço. A ação prática e confiança na provisão de Deus. Berseba se torna um lugar de encontro divino e estabilidade. Oh, aleluia. Berseba é o lugar que Deus reafirma as promessas sobre a nossa vida. Percebe esse lugar onde Deus está afirmando sobre a nossa vida as promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Aleluia. Para a gente encerrar, a aliança com Abimeleque. Olha só. Depois de ser perseguido, ser afrontado, ser expulso. O verso 26 ao 31 diz assim: então veio com ele Abimeleque de Gerar, com Azuzete, seu amigo, Ficol, o comandante do exército. Isaque lhe perguntou: por que me vieste? Já que me hostilizaste e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: eita, é isso que o inimigo vai falar sobre a sua vida. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, dissemos: haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. No dia seguinte, cedo, fizeram um juramento mútuo. Então Isaque despediu e eles foram em paz. O inimigo veio fazer, sabe o quê? Reconhecer. Talvez a chapa tivesse quente lá, né? Porque quem estava lá abençoando saiu. Nós precisamos ficar em paz com esse crente aí, porque Deus é com ele. Sabe aquele vizinho que te persegue, que te atormenta? Vai chegar um momento que ele vai falar assim, ó: não, quero ficar de boa contigo, porque eu sei que Deus é contigo. Eu não posso ficar brigado com você. Aleluia.
o reconhecimento da bênção, a delegação de Abimeleque. Lá atrás, eles viveram esse momento. Existia uma aliança lá atrás. Isaac não quebrou. Quem quebrou foi eles. E tinha feito esse pacto com Abraão. Aleluia. Deus cumpre as suas promessas. É o quinto tópico para a gente encerrar. Deu uma corridinha aqui, irmãos. A narrativa mostra Deus guiando, protegendo e estabelecendo Isaac, cumprindo fielmente a aliança feita com Abraão. O poço de Berseba, está lá no verso 32 e 33. Olha só. Naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac e lhe relataram a respeito do poço que havia cavado, dizendo: achamos água. E ele o chamou de Seba. E por isso o nome da cidade é Berseba, até o dia de hoje. Berseba, traduzido, é poço do juramento. Então Deus confirmou aquela aliança com a prosperidade, com o juramento que foi feito ali. Deus falou: ó, eu sou contigo. Aleluia. Marcando o lugar onde Isaac está seguro, abençoado e em paz com seus vizinhos, cumprindo a promessa de Deus. Aquele poço marcou o lugar de bênção, de segurança. E o principal, irmãos, como Deus faz, em paz com os seus vizinhos, com aqueles que o perseguiram. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo que carrega a bênção do Senhor. Nós não precisamos entrar em conflito, porque nós temos o Deus que nos guarda, nós temos o Deus que cuida de nós. Aleluia. A prosperidade do Senhor, irmãos, está sobre a nossa vida. Em Cristo já foi derramada sobre nós todas as sortes de bênçãos espirituais. Essa é a nova aliança, irmãos. Você foi marcado. Você tem a marca da promessa. Cadê a equipe de louvor aqui para a gente encerrar? Aleluia. Entenda isso, irmãos. Você é o vetor do lugar, é o agente. Você é aquele que Deus derrama a bênção. Pastor, mas minha vizinha me amaldiçoou, o problema dela. Aleluia, porque quem é abençoado do Senhor não pode ser amaldiçoado. Mas ela me ameaçou de botar meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo que vai ter a boca amarrada e morrer de fome. Aleluia. Porque não vem maldição sobre a vida de crente, irmão. A vida daqueles que estão aliançados com o Senhor, se coloque de pé. Porque você, aleluia, tem a aliança de Cristo. Você tem a marca da promessa. E Deus te chamou, irmão. Nós não podemos perder o foco. E o foco é, mesmo que esteja em momentos de escassez, momentos de dificuldade, saiba que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, cuida da tua vida. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos selou, Pai. Tu és o Deus que cuida da nossa casa, da nossa família, daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Aleluias. Ó Pai, por isso nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque em meio às lutas, em meio a perseguições, nós temos a convicção do Deus Santo e Poderoso que Tu és. Vamos adorar o Senhor com esse louvor.